Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Fala galera do canal Boleiros na Rede, estamos aqui para mais uma grande resenha. Eu sou Robson Abreu, estou aqui com meu amigo Erasmo Romão. Tudo bem, Erasmo? Olha, Robson, hoje a conversa com o professor, né? O professor tem muitas explicações para dar, né, rapaz? Como é que o professor chama beijoca e treina no time de futebol feminino? A minha namorada não treina nesse time não, Robson. Papai tem história. Esse sobrenome é poderoso, rapaz. Esse sobrenome é poderoso. Tem muita história e ele vai contar pra gente. A gente tá falando aqui do André Aragão Beijoca, o André Beijoca Aragão. Você que sabe. Muito bom dia pra você, André. É um prazer ter você conosco. Ô, meu querido, é um prazer. O prazer é todo meu, Erasmo, Robson, estar aqui com vocês nessa resenha gostosa. Então, explica o nome. É Aragão, Beijoca, Aragão. Explica seu nome e o porquê do Beijoca pra galera mais nova aí do que a gente, que de repente não acompanhou o seu pai jogando, né? Explica pra gente aí. Na década de 70, né, meu pai jogou futebol e deram esse apelido para ele. Esse apelido, na verdade, vem de infância dele, né? Não é do futebol, não. Esse apelido dele é de infância porque ele pegou a boneca da irmã dele para perturbar a irmã e levou a boneca para praia, e aquela boneca beijoca que tinha naquela época, e acabou que os amigos dele começaram a ficar chamando ele de beijoca e o apelido se estendeu, e tem gente que pensa até que é meu sobrenome isso aí. E pelo fato de ele ter feito muito sucesso, muitos gols na década de 70, né, ficar muito conhecido, principalmente aqui pelo lado do Nordeste, o pessoal mais novo não vai saber da história, mas na década de 70 foi um dos maiores artilheiros da história do Esporte Clube Bahia, que é um ídolo. Tanto que eu nem vou pro estádio com ele, porque para sair do estádio demora 2 horas, eu chego em casa, o jogo acaba 7 horas da noite, eu chego em casa 10 quando eu vou com ele, então aí eu resolvi nem mais pro estádio com ele. Eu vou com o meu carro e ele vai com o carro dele. E era muito comum, né? Era muito comum, né, Erasmo, ter esses apelidos, né, os jogadores. Quantos jogadores você lembra, né, Erasmo, da tua época também aí, que tinham os apelidos? Hoje em dia eles não querem ser chamados por apelidos, né? É verdade, na década de 70 tinha muito camisa 9 que fazia gol fácil, tinha apelidos assim, doidos e eram muito populares, né, muito legal mesmo. Eu lembro de um jogador, não é da década de 70, já é pro final da década de 80, eu lembro porque é um fato histórico, né? Um jogador que fez a última vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama em final sobre o meu Flamengo, foi ele que fez o gol. Não foi o Cocada? Cocada. Então, eu lembro dessa história aí, né? Que saudade do Cocada, né, Erasmo? Tá faltando mais cocadas nas finais aí contra o Flamengo. Mas o objetivo não é esse, não. O André, inclusive, jogou futebol também, né, André? Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória como jogador, como começou, com que idade foi isso, e aí os clubes que você passou. Fala um pouquinho. Cara, eu digo para as minhas atletas que eu vivo futebol desde a barriga da minha mãe, né? E quando eu chutava na barriga, o povo já falava: "Oi, vai chutar forte com o pai, Mas eu comecei no Bahia com 10 anos de idade, né? Comecei no Bahia com 10 anos. Aos 15 anos eu tive uma passagem pelo Vasco da Gama, voltei para o Bahia aos 17. E depois saí do Bahia com 20 anos, 19, fui para o Vasco, fui para o Vitória, da Bahia. Fiz uma passagem pelo Santos muito rápida também, uma história interessante que o treinador que tinha lá na época, eu estou tentando recordar o nome dele aqui, mas não estou me lembrando. Ele descobriu que eu era filho de beijoca e por conta, eu já estava lá morando, já tinha contrato assinado e tudo, mas quando ele descobriu que eu era filho de beijoca, ele me mandou embora. Você acredita coisa dessa? Coisas do futebol. Porque ele apanhava muito de meu pai, cara. Meu pai batia muito nele aqui na Bahia. Ele jogou no Vitória. Eu tô aqui tentando buscar o nome dele, mas o nome dele me fugiu aqui agora. Mas aí ele apanhava tanto de meu pai aqui, que meu pai disse: rapaz... Aí quando eu falei a história para meu pai falou: rapaz, esse cara, eu ia bater nele na praia. Ele jogava no Vitória, meu pai no Bahia, aí na época de Bavi, na semana de Bavi, meu pai ia atrás dele, ele era um zagueiro que tinha. E aí o cara ficava com medo. Teve um jogo mesmo, no segundo tempo ele não voltou pro jogo.
com medo de apanhar mais. Mas são histórias do futebol, né? A gente tem que carregar a cruz do nome Beijoca, que aprontou muito, e a gente acaba às vezes pagando por isso, mas são coisas do futebol. Hoje eu estou muito feliz trabalhando no futebol feminino. Voltando à situação, aí eu joguei no Vasco, depois saí, voltei para o Bahia, Vitória, depois rodei em São Paulo, tive a felicidade de jogar no Fortaleza, que foi a maior felicidade da minha vida como atleta profissional, pelo fato de eu ter nascido em Fortaleza, na época que meu pai foi artilheiro do Brasil pelo Fortaleza, em 1973, e eu tive a felicidade também de vestir a camisa do Fortaleza, que foi assim uma das maiores felicidades da minha vida, foi vestir a camisa do Fortaleza como atleta, né? E jogava em que posição, André? Eu jogava de atacante, cara. Às vezes eu jogava centralizado, às vezes eu jogava pela beirada, tinha muita força, muita velocidade. E eu cabia bem, minha estatura era uma estatura mediana, eu cabia bem nas duas situações, aí o que o treinador pedia, a gente acabava jogando. Entendi. Vai lá, Erasmo. Robson, aqui na nossa live, uma galera aqui batendo um papo com a gente, Sidney Souza, cadê o craque? Na hora que tava assim a imagem ainda, né? Francisco Ferreira, Nadine, fala meu primo, Adilson Galdino, Robson, Adilson Galdino, grande técnico, né? Grandes amigos, André, parceiro, gente da gente, e vocês amigos que nos dão esse espaço, né? Maldi Maria, Nadine de novo, Adilson falando aqui de novo também, mandando um abraço pra mim e pra você, Robson. Tamo junto, Adilson. Alexandre Carneiro também, né? Eu tô aqui na rua, assistindo, né? A Marta Assis também, nossa amiga de live também aqui, tá falando também. Júlio Boaventura, Alexandre Carneiro, né? André Beijoca treinou os clubes da Bahia, Lusaka, São Francisco, Conde, Olímpia. Já rodou aí a Bahia no futebol feminino, né? Agora, como técnico, você começou. Conta a tua história como técnico, como tu chegou ao futebol feminino, André. Cara, isso foi em 2013, né? Eu fiquei um período afastado do futebol, tinha uma empresa e tal, e resolvi largar tudo para poder voltar a trabalhar com futebol, porque eu não estava feliz e eu queria ser feliz, né? Minha felicidade eu vejo dentro do futebol, eu cresci, vivi futebol minha vida toda, e por conta disso eu resolvi voltar para o futebol, e a primeira porta que abriu em 2013 foi como preparador físico do futebol feminino do Bahia e auxiliar técnico ao mesmo tempo do professor Quinho. O professor Quinho me inseriu no futebol feminino dessa forma. E devido a eu viver um futebol romântico na época da década de 70 e 80, né, porque eu vivia isso diariamente dentro da minha casa e as histórias aconteciam, eu digo para vocês, a história do futebol da Bahia principalmente acontecia dentro da minha casa. Uma parte dela aconteceu dentro da minha casa, né? Então, pelo fato daquele futebol romântico, das pessoas vestirem a camisa e amarem o futebol e defenderem um clube durante muitos anos e fazerem histórias dentro de clubes, que não acontece mais hoje, eu via o amor dessas meninas para jogar futebol, cara. E isso aí foi uma coisa que me moveu, me mexeu muito comigo. E eu resolvi levantar essa bandeira do futebol feminino na minha vida. E em 2013 eu era auxiliar técnico do professor Quinho e preparador físico. Em 2014 o professor Quinho saiu do Bahia e eu assumi como treinador. E daí em diante eu sigo essa carreira como treinador de futebol feminino. Muitas pessoas me perguntam por que eu não vou para o futebol masculino, por que eu não vou para o futebol masculino. E, cara, eu não vou lhe mentir, eu levantei essa bandeira do futebol feminino. Fico muito triste às vezes quando algumas pessoas falam que o futebol feminino tem que ser treinado só por mulheres e tal. Eu fico meio triste porque a luta que eu e algumas outras pessoas, homens, que eu sei que eu conheço, que fazem e lutam tanto pela modalidade, por causa dessa situação de gênero, de mulher, homem, enfim. Eu acho que a bandeira que a gente tem que carregar é o amor pelo futebol, pela modalidade de futebol feminino, que hoje realmente precisa de pessoas abnegadas, né, de futebol, porque hoje eu ainda me considero um abnegado de futebol feminino, porque até hoje assim, eu nunca consegui ganhar dinheiro com futebol, muito pelo contrário, a gente bota dinheiro dentro do futebol feminino, pelo amor que essas meninas têm, a modalidade, ao futebol. Então, por eu ter vivido todo esse lado romântico do futebol na década de 70 e 80, eu realmente me apaixonei pela modalidade e o esforço que essas meninas fazem para jogar futebol.
principalmente aqui no estado da Bahia, no Nordeste, no modo geral. O sacrifício é muito grande dessas meninas e a gente viveu isso, a gente vive isso diariamente e a gente tenta de alguma forma ajudar e fazer com que os sonhos delas, né, se tornem realidade, chegando a jogar em alguns clubes, disputando campeonatos nacionais, não só regionais como nacionais, porque tem muita menina de potencial aqui que deixa de ser vista, né, deixa de jogar por conta de que às vezes está com 18 anos, 19 anos, que a CBF está fazendo hoje mesmo, acontece no Campeonato Brasileiro que está acontecendo. Então, assim, isso não acontecia, né? E essa revolução do futebol feminino tem sido muito bom para essas meninas que não tinham oportunidade de serem vistas, né? A comissão da seleção brasileira lá, 15, 17, isso realmente vai fazer com que o futebol feminino seja visto no âmbito nacional. Esse projeto da CBF realmente é um projeto muito bom e a gente espera que a modalidade venha crescer muito, muito mesmo com essa situação toda que a gente está vendo. Robson. O que não acontecia, né? E eu acabei me apaixonando pela modalidade por conta disso. E a gente tem que fazer o que a gente pode e o que a gente não pode para ajudar as pessoas, e eu me vejo nessa situação hoje. Fala, Herói. Não, é que tinha travado, eu pensei que a gente ia ter que cortar. Mas beleza, o Lailson aqui, Lailson Lopes, Leandro Rodrigues, né? Falou que o Lailson falou que o André é um dos pioneiros de futebol feminino aí na Bahia, né? Junto com o Quinho, Maldi, Raimundo, tudo aqui na nossa live. A galera tá em peso aí, cara. Vai, Robson. Não, a galera tá em peso, isso é legal ver que a pessoa querida, né, também, isso é muito bacana. Mas, André, como que é esse trato que você tem com relação aos pais das jogadoras, das atletas, né? Porque, principalmente por ser um homem, pode existir ainda um certo receio de deixar as meninas durante muito tempo com o homem, treinar. Existe ainda esse receio, esse pezinho atrás em relação aos pais, deixar as meninas durante a semana toda muito tempo com um homem e não com uma mulher, como você estava bem colocando, né? Que hoje em dia muita gente ainda tem esse pezinho atrás quando vê um homem no futebol feminino. Mas aconteceu já algum caso contigo? Existe isso ou não? Não, muito pelo contrário. Os pais que trataram comigo até hoje veem o respeito que eu tenho pelas atletas, veem a seriedade que é feita no trabalho. E muitos até já frequentaram minha casa, né? Legal. Por conta de saber que realmente o trabalho é sério. Porque assim, a gente não pode... Eu tenho mulher, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma enteada, eu tenho mãe, eu tenho sogra. Então, cara, eu acho que isso é um profissional, né? Eu determinei para minha vida ser treinador de futebol feminino. Por incrível que pareça, isso é uma coisa que as pessoas, como eu falei, as pessoas me perguntam muito isso. E eu não sei porquê, mas eu não consigo sair do futebol feminino. É uma coisa que já tenho 8 anos com isso e realmente, entrou na veia e não quer mais sair. Eu vivo o futebol feminino muito mais do que o futebol feminino, do que o futebol masculino. Hoje, se você me botar para fazer uma peneira de futebol masculino, eu não vou conseguir qualificar um atleta porque eu não acompanho a base dos clubes. Eu não sei a que nível estão, assisto jogos e tudo, mas eu não sei a que nível estão os atletas dentro dos clubes hoje. Mas se você me botar para fazer uma peneira de futebol feminino, com certeza eu vou saber identificar se um atleta vai ter potencial ou não de seguir uma carreira ou coisa do tipo, entendeu? Erasmo, antes voltando ao assunto, é muito bacana a sua pergunta, porque realmente isso já acontece muito, e as pessoas que realmente trataram comigo e vivem e que conhecem o trabalho do professor André Bejoca, sabem que o trabalho é um trabalho sério e que a gente tem um respeito muito grande, né? Não só pelas meninas, porque é engraçado, você falou esse negócio de ser homem, eu acho que ali a gente não é mais homem, ali a gente é um pai, ali a gente é um professor, ali a gente é um psicólogo, ali a gente é um profissional, porque a gente faz um pouco de tudo dentro do futebol feminino hoje. Então hoje eu me vejo dentro do futebol feminino não como um homem, e sim como uma pessoa que está ali para ajudar a realizar sonhos. Eu me vejo dessa forma. Erasmo, antes de tu pegar a pergunta aí,
E como é lidar com a TPM das meninas? Aí que eu quero saber, meu amigo. Aí que o negócio pega fogo. Essa receita que é. Qual é? Me explica aí, eu tenho uma esposa, né? Não tenho filho ainda, mas vamos lá, vamos aprendendo. Ô Robson, eu vou te falar uma coisa. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque quando você conhece a atleta, quando você já trabalha com ela há 1, 2 anos, você já conhece a atleta, cara. Você já consegue identificar isso. Até quando ela está treinando, quando ela está jogando, o rendimento dela cai realmente. É uma coisa que a gente consegue identificar quando você conhece a atleta há bastante tempo. E tem umas meninas, cara, que são engraçadas, por incrível que pareça. Ontem eu encontrei com a Evelyn. A Evelyn foi uma atleta minha aqui do Bahia, depois foi pro Lusaka, e a Evelyn era uma menina que era temperamental demais. E quando ela estava na CPM, cara, era muito fácil identificar ela, porque ela já criava logo uma confusão no treinamento, ela já queria... Era muito engraçado, cara, era muito engraçado. E hoje eu vejo isso de uma forma muito assim, com humor, sabe? Porque a gente não pode... Cara, mas é muito engraçado. As meninas, quando elas estão nesse sentido, às vezes o bicho pega no treino, uma dá uma pancada na outra, e uma discute com a outra, a melhor amiga com a outra, mas na hora que... Aí você já sabe, cara, aí você já identifica isso. Mas é muito bacana. Mas são essas coisas, essa pergunta é interessante, que me leva para outra situação, que vem acontecendo muito nos clubes de futebol feminino, colocar pessoas que não estão identificados com esse tipo de coisas na modalidade, tá entendendo? Alguns clubes tratam o futebol feminino como uma situação corriqueira dentro do clube, que talvez daqui a 10 anos, 5 anos, 3 anos, isso tenha a acabar. E o futebol feminino, eles têm que entender que é uma realidade. E que os clubes hoje precisam, já estão sendo cobrados pela torcida os resultados. Eu vejo aqui, saiu um atleta do Esporte Clube Bahia agora, a Gadu, que foi pro Real Brasília, e a cobrança da torcida, por que a atleta saiu, a artilheira do time, né? Por que ela saiu, por que deixou a atleta sair, enfim. Eles vão começar a entender isso quando os resultados negativos começarem a aparecer. Não estou dizendo que os profissionais são ruins, não. Porque o que acontece? Vai ter o futebol feminino, pega o cara do sub-12 aí, do sub-13 e volta para ser treinador do feminino. Não, eles não procuram um profissional, eles não buscam uma pessoa que já trabalha com a modalidade, né? Uma pessoa capacitada, que fez cursos. Eles não buscam isso, cara. Eles tratam o futebol feminino de uma forma muito desprezando o futebol feminino. E ali eles estão mexendo com sonhos. É isso que aí eu volto para o outro lado. Eles estão mexendo com sonhos, cara. Tem famílias envolvidas, sabe? A mesma coisa que acontece com o masculino. Tem sonhos, tem famílias envolvidas, tem amigos. É uma vida, cara. É uma vida de um ser humano que está ali buscando alguma coisa. Não é você pegar e botar uma pessoa que está realmente despreparada para aquela situação. O futebol feminino exige pessoas preparadas para o futebol feminino. O futebol feminino tem pessoas preparadas para o futebol feminino. Eu conheço muitas pessoas e que estão desempregadas por conta dos clubes terem feito isso que eu estou te falando. Pega qualquer pessoa, bota lá para poder ser o treinador, o preparador físico, sabe? Tem muitos clubes que respeitam isso. Muitos clubes que respeitam a história das pessoas dentro da modalidade. Mas a maioria dos clubes tem feito o que eu acabei de falar. Isso a gente muito triste e preocupado, né, com o futuro do futebol feminino. O André, a gente estava falando essa semana, né, sobre futebol feminino. A gente sempre fala futebol feminino. Futebol feminino comigo, com o Robson, com os boleiros, está sempre em voga. E a gente ouviu uma fala de que futebol não é coisa para mulher, né? A gente, mas é ultrapassado, né? É uma coisa que entristece muita gente, até porque o André, eu também já cheguei e falei assim, poxa, o futebol feminino é muito diferente do masculino, acho que os movimentos é diferente e tal, mas depois que eu passei a acompanhar o jogo e comecei a entender o futebol feminino, entender se é difícil um atleta masculino chegar no futebol, né, ser profissional, se é difícil, para a mulher 10 vezes mais difícil. E quando você vê o futebol dentro das 4 linhas, faz um paralelo entre o futebol masculino e feminino, hoje eu vejo que no futebol feminino se pratica mais o futebol
do que no futebol masculino. Hoje o garoto de base já chega cheio de tatuagem, marra de empresário, com cabelinho. As mulheres não, as mulheres chegam lá com garra, querendo o ganha-pão. E no futebol, quando rola a bola, a bola rola mais tempo, com melhor dinamismo no futebol feminino do que o masculino. Masculino, os caras caem, fica de mimimi e quer massagem. Mas as mulheres não, a mulher levanta e não tem negócio de cera. Como você vê, você já traçou esse paralelo? Eu tô certo ou é uma impressão minha? Erasmo, é justamente o que eu acabei de falar agora atrás. O amor que essas meninas têm é pelo futebol. Elas hoje não ganham dinheiro com o futebol. Elas sobrevivem do futebol. A modalidade tem evoluído com relação à parte financeira? Tem. Eu fico muito feliz com isso. Mas o futebol feminino é amor. Amor por um esporte. A pessoa sair de sua casa, uma menina sair de sua casa com 18 anos, largar mãe, pai, irmão, amigos, vai jogar futebol no sul, a menina sai do Nordeste, vai pro sul, passa um frio do cacete lá, porque tem essa situação toda. Por amor, cara. E um sonho. O futebol feminino, o futebol masculino hoje não tem mais amor. A gente vê isso. Ninguém ama mais o escudo. Olha o amor aqui. Justamente, ninguém ama mais o escudo daquele clube que ele cresceu, sabe? Se ele recebeu uma proposta e ele sai na mesma hora, uma proposta melhor por causa de coisa boba. Eu admiro muito alguns profissionais como o Marcos, do Palmeiras, o goleiro, o Rogério Ceni, né, que dedicaram sua vida a um clube. Isso é isso é amor ao futebol e ao clube que eles trabalham. Hoje não existe mais isso no futebol masculino. O futebol feminino ainda existe amor. E isso é uma das coisas que eu sou apaixonado pela modalidade e me dediquei à modalidade e me dedico até hoje por conta do amor. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo futebol, como todos nós brasileiros somos, mas se a gente puder, de alguma forma, poder contribuir com o futebol do nosso país, é isso que eu faço hoje com amor. Bacana. O André, tem uma galera aqui na live, o G Vargas dando parabéns, a Suzana Lima tá com a gente, o Sandro Bastos aqui, né, falando aqui, obrigado pela presença, Juca Preto, meu craque, Camila Santos também aqui, outra craque de bola tá aqui com a gente. E aí, André, como é que o treinador André na beira do campo, como é que é o professor na beira do campo? A Marta Assis, nossa amiga que tá na live, ela pergunta o seguinte: como você já jogou bola, você joga a bola fora do campo também? Como é que é a tua reação ali na beira da linha do campo ali, André? Cara, ainda bem que você fez a pergunta pra mim, não fez pra galera aí, porque... É só perguntar, a personalidade é igual a do teu pai? Aí a gente começa a saber. Cara, quando a gente entra ali é uma coisa muito louca, cara. O futebol é muito louco. Quando você conhece um ser humano fora de um campo de futebol, e às vezes ele ali dentro, ele é outra pessoa, totalmente diferente. Ele transforma de uma forma... É muito louco. Eu lembro de uma situação que aconteceu uma certa feita, e as minhas atletas estavam me olhando com um olho desse tamanho. Nunca vi isso. Eu cheguei para fazer, a gente chegou para jogar, nós éramos o mandante, e o visitante estava no vestiário do mandante. E aí eu falei pro rapaz, tira esse material aqui, por favor, e leva para outro vestiário. Aí ele falou assim, não, o quarto árbitro mandou eu ficar aqui. Aí eu falei pra ele, mas quem manda hoje nesse estádio aqui não é o quarto árbitro. Quem manda é o Lusaka. O Lusaka é o mandante do jogo. Nós estamos pagando o estádio para a gente poder jogar. Então o mandante... Aí o árbitro veio conversar comigo. Isso te assa um pouquinho da sua pergunta, Erasmo. E aí o árbitro veio falar comigo, não, André, deixa eles aí, o outro vestiário ainda estava limpando e eles já entraram aí, vai lá pro outro. Eu falei, não, eu vou ficar aqui porque aqui é o vestiário do mandante. Ele vai pra lá. Aí ele falou assim pra mim, o rapaz, mas como é que eu faço pra levar tudo pra lá pro vestiário agora? Eu digo, não, seja por isso. Aí comecei a pegar as coisas dele e levar pro outro vestiário. Quando eu entrei no outro vestiário, eu vi que tinha já algumas atletas minhas lá. Eu falei, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aí, não é o vestiário. Não, nosso vestiário é o outro, pode ir pra lá. E elas me viram com a roupa do time adversário na mão.
Ixi. E aí eu comecei, aí eu falei, bora, levanta, todo mundo vai me ajudar a pegar as coisas do outro time e botar pra cá. Aí fomos, pegamos tudo, botamos no outro vestiário. E aí ajudou na minha pré-eleção, que eu falei pra elas, ó, o vestiário daqui é melhor do que o de lá. É tudo igual o vestiário. Esse vestiário aqui é melhor do que o de lá. Eu briguei por esse vestiário pra vocês. E vocês vão brigar agora dentro do campo. Pra gente ganhar esse jogo. E aí ganhamos o jogo de 4-1. Mas nas orientações ali, nas atletas, orientações das atletas, dentro do que o Heraldo perguntou, você é aquele técnico mais tranquilão ou aquele técnico estilo Jorge Jesus, estilo Muricy Ramalho, na época que era treinador? Como é que é o André? Eu não sou um Sampaoli da vida, não. Mas eu tô mais para o estilo do Jorge Jesus, cara. Eu grito o tempo inteiro do lado do campo. Eu falo. No último campeonato baiano que a gente disputou aqui pelo Olímpia, a gente tava ganhando o jogo de 2-0 e a minha zagueira fez um lance lá e eu falei pra ela, sai, fica colada com a menina. Mas professor, tá 2-0, não importa. Você tá entendendo? Então assim, é um jogo, né, cara? A gente traça um objetivo e para esse objetivo ser alcançado, a gente não pode relaxar um instante. E a atleta, às vezes, dentro do campo, ela relaxa, porque a atleta do futebol feminino não é igual ao futebol masculino, volta a falar. A atleta não joga desde 12 anos, aquela parte tática que tem que estar ligado, 14, 15, 16. Não, a menina chegou a jogar bola com 17 anos. E aí, com 18 anos, ela está jogando um campeonato regional e ela está dando 2-0 para ela, tá tudo beleza. Ela está relaxada ali na beira dentro do campo, porque já está ganhando o jogo de 2-0. E não é uma pelada, é um campeonato que ela está disputando. Então ela ainda não... Tem atletas que não viraram essa chave ainda de uma coisa para outra. E a gente tem que ficar na beira do campo. É por isso que eu digo que o futebol feminino é diferente do futebol masculino. E alguns treinadores não conseguem identificar isso. E às vezes não alcançam o objetivo por conta desses detalhes. E os dirigentes que estão contratando, eles estão contratando equivocadamente, na minha ótica, né? Na minha humilde ótica. Quem trabalha com futebol feminino, dirigentes estão contratando treinadores, estão contratando errado. E por isso não estão alcançando o objetivo. O objetivo, às vezes, um detalhe que faz o objetivo ser alcançado. E alguns clubes estão deixando esse detalhezinho fora das 4 linhas e não estão alcançando seus objetivos. Né? Nós temos alguns clubes aqui, eu não vou citar os nomes dos clubes, mas eu vejo alguns clubes com essa situação aí. E dentro dessa questão de fora das 4 linhas, qual a orientação que você tenta dar para a atleta para que ela mantenha-se o mais possível dentro do físico desejado, do psicológico desejado, focada no trabalho, né? Porque a gente sabe que no masculino, principalmente, o extracampo é uma coisa que interfere muito dentro de campo. E qual é a orientação, geralmente, aquilo que você conversa? Você pode viver a tua vida, curtir, mas cuidado com isso, com aquilo. Como que você lida com isso e elas com você? Desde 2013, comecei a trabalhar com futebol feminino. E depois as meninas foram embora, porque nós trouxemos 10 atletas de fora para poder jogar o Campeonato Baiano. Em 2014, nós tivemos logo em fevereiro uma Copa do Brasil, e eu já como treinador, já tive que montar uma equipe para o Esporte Clube Bahia para a gente poder jogar a Copa do Brasil. Aquele grupo que eu montei em 2014, no início de 2014, que ficou comigo até o final de 2015, foram 2 anos de trabalho. Aquele grupo era um grupo que hoje nós temos atletas daquele grupo no Brasil inteiro, espalhadas aí até pela Europa. Então, é gratificante demais eu ver minhas atletas que começaram comigo. E eu falava desde o início, gente, para de jogar pelada em tal lugarzinho. Vocês estão em outro patamar. Vocês são atletas do Esporte Clube Bahia. A menina que está lá, que não alcançou ainda onde você está, ela vai querer te dar uma pancada, ela vai querer te bater e vai tirar você de um jogo que a gente precisa. E aí começava a botar isso na cabeça delas. Só que essa chave é muito difícil para você virar de um atleta amador para um atleta profissional, né? E nós conseguimos fazer isso durante esses 2 anos. E eu tive atleta que indiquei para a seleção brasileira com grande potencial, foi para a seleção, foi convocada
E chegou lá, o treinador da seleção falou pra mim, André, ela é muito boa, mas ela fisicamente está abaixo das outras. Então ela não vai poder ficar com a gente, porque fisicamente ela está muito abaixo, mas tecnicamente ela é muito boa. Então, assim, para essa garota virar essa chave, que ela tem que estar treinando diariamente para poder alcançar o objetivo dela, isso é muito difícil, Robson, é muito difícil, Erasmo, a gente conseguir virar essa chave. Eu particularmente fiz um trabalho muito bom durante 2 anos com essas meninas, e depois elas foram para o Esporte Clube Vitória, que lá elas encontraram um sistema de um clube de futebol, um clube onde você tinha horários a serem cumpridos, a sua alimentação era dada pelo clube. Então elas começaram a visualizar tudo que eu falava, porque eu falava, mas a gente aqui no Bahia, a gente não tinha um suporte de um clube profissional. Eu treinava no campo de futsal, a gente treinava no Fazendão 2 vezes no mês, no sábado de tarde, que não tinha nenhuma categoria treinando, eles liberavam um campo pra gente treinar. Então, para essas atletas entenderem tudo aquilo que eu queria passar para elas de um sistema profissional, era muito difícil, só ouvindo. A partir do momento que elas começaram a viver o sistema, elas conseguiram entender. E muitas evoluíram muito depois que foram para o Vitória, porque elas conseguiram virar a chave do time amador para o time profissional. Hoje o Bahia tem uma estrutura muito boa, muito bacana, tem um respeito muito grande pela modalidade, mas esse grupo particularmente, elas conseguiram virar essa chave dentro do Esporte Clube Vitória, que foi onde foi feito um trabalho muito bacana lá, e essas atletas conseguiram ser campeãs baianas em 2016, né? E muitas me agradeceram, falaram, professor, você também foi campeão com a gente, você tem outro clube, mas tudo que está acontecendo aqui, o senhor faz parte dessa história e tal. Eu fico muito feliz de poder ter ajudado elas, né, entenderem tudo que é o futebol profissional, e hoje estão aí, jogando no Real Brasília, estão jogando no São José, estão jogando em vários clubes do Brasil, aqui, que eu vou começar a citar, é chato, mas assim, estão jogando no Campeonato Brasileiro de Série A1, porque conseguiram entender que o futebol na vida delas era profissional, e elas conseguiram virar essa chave, e graças a Deus, estou muito feliz por ter contribuído com isso, essas atletas. Ô André, no teu time tem camisa 9, porque no futebol brasileiro estão acabando com o centroavante de referência, centroavante goleador. O teu time, é claro que depende das características das jogadoras que você tem, mas você preza pelo centroavante de referência? Até o 10 estão acabando, rapaz. O Erasmo, eu prezo muito por esse 9, cara. Muito, muito mesmo. Tem meninas aí que são, assim, eu sou apaixonado pelo futebol delas, pelo fato de elas serem a 9 que eu queria no meu time. Eu prezo muito por esse 9. Lógico que às vezes a gente chega num clube e você não tem um atleta com essa característica e às vezes você não consegue levar, mas eu prezo por esse 9, porque realmente o futebol brasileiro viveu isso muitos anos e foi vitorioso durante muitos anos com esse 9. E a gente tem que dar continuidade a isso, pelo menos eu vejo dessa forma hoje. Legal. Erasmo, posso para o quadro final aqui? Vamos lá. Então, beleza. Geralmente, quando eu estou falando com as jogadoras, eu tenho um quadro chamado assistência. E agora tem uma homenagem ao Joel Santana. Lá eu botei o Na Prancheta, Erasmo. Na Prancheta com o professor. Na Prancheta com o professor é outro. O professor é outro. O professor André Beijoca aqui, ó. André, eu vou fazer algumas perguntas ou vou falar algumas frases, pedir que você complete de ela direta, mais curta aí possível. Okay. Não é pregação não, hein? Se deixar eu falo pra caramba. Tá bom, mas tá muito bom te ouvir, tá? A gente tá aprendendo bastante. Muito legal. Minha referência é... Meu pai. Um lugar especial pra você. Fortaleza. O estádio que você mais gostou de ter ido. Antiga Fonte Nova. Tem muita diferença da antiga Fonte Nova? Tá igual o Maracanã, o antigo Maracanã pro novo Maracanã, é isso? Mais ou menos isso. A referência de futebol mudou muito. É verdade. O jogo mais marcante que você jogou como jogador? Bavi de Juniores. A gente ganhou de 2-1 e eu fiz o segundo gol.
A Bavi em qualquer lugar. E era para eliminar do profissional, a Fonte Nova já devia estar com as 50 mil pessoas. Imagina o que foi. Bons tempos. A Bavi podia ser até do Fraldinha, que ia ser fogo, rapaz. E o jogo mais marcante que você assistiu na tua vida, André? O jogo mais marcante foi aquela em Brasil e Itália, cara. Eu não consigo esquecer aquela situação. 82? Em 82, sim. O jogo, aquilo ali não sai da minha cabeça até hoje. Verdade. E vamos lá, e você na beira do campo? Qual foi o jogo que mais te impactou como treinador? O que mais me impactou, o que me deixou feliz, você fala? Ou não, pode impactar do outro lado também. Eu vou responder, eu vou ser um pouco mais extenso nessa pergunta. Eu tive uma live com o Sérgio Alves, e o Sérgio Alves tem 2 anos na frente do Ceará, e ele tem 2 títulos cearenses. Eu falei pra ele, pô Sérgio, engraçado, eu tenho uma história maior que a sua, mas eu não tenho um título. Aí ele falou, mas eu queria ter a experiência que você tem, em vez do título que eu tenho. Então, pra mim, o jogo mais interessante foi a final do Campeonato Baiano de 2015, que nós ganhamos do São Francisco do Conde de 3-1, mas infelizmente não levamos o título por ter perdido o primeiro jogo por 3-0. Caramba, é feio, amargo aí. O André, deixa eu fazer uma outra pergunta em cima disso aí. Você fica muito ansioso para a hora do jogo, a ponto de você não dormir bem? Ou de repente o jogo foi tão alucinante que à noite você não consegue dormir bem porque foi muito tenso? Acontece isso contigo? Essas tensões pré e pós? Acontece, principalmente pós-jogo, porque após o jogo eu não costumo ficar imaginando o que vai acontecer no jogo. Eu espero as coisas acontecerem para poder tomar as... Lógico que a gente pensa em algumas situações para se já acontecer, a gente já saber o que vai fazer. Mas o pós-jogo, para mim, é mais dolorido. Como o jogo do Bahia no último Campeonato Baiano, na semifinal, que eu até hoje não me perdoo. Falo para os meus amigos que eu errei, por conta de saber que meu time fisicamente estava muito inferior ao time do Bahia e eu quis jogar de igual para igual e perdemos de 2-0. Eu devia ter fechado ali minha casinha, ido para os pênaltis, porque no jogo anterior nós tínhamos eliminado o São Francisco do Conde nos pênaltis. Minha goleira tinha pego 2 pênaltis, eu acho que a parte emocional do meu time, se fosse para os pênaltis, ia favorecer muito mais do que o jogo corrido. E eu acho que esse jogo, até hoje, eu ainda me perturba isso. Mas é aprendizado, né? Aprendizado. A melhor seleção que você viu jogar brasileira foi essa de 82 ou foi outra? Sem dúvida, 82. Agora, André, qual é o teu prato de comida preferido? Vamos ver se é um bom baiano mesmo. Eu gosto do filé parmegiana, cara. Ih, rapaz, fugiu do prato baiano. Hein? Eu sou baiano do Paraguai, eu costumo falar isso, eu não como pimenta, cara. Tá bom. Minha avó é baiana, né? Já faleceu aí, gostava de um caruru, de um vatapá, me amarrava nesse prato. Eu sou baiano do Paraguai mesmo, sabe? Porque eu nasci em Fortaleza, cara. Meu pai que é baiano. Ô Robson, pera aí, Robson, aqui na live aqui a galera tá batendo papo, o Alexandre Carneiro tá agradecendo a gente, que isso, a gente que agradece a você, o Alexandre, tamo junto sempre. Agora o Francisco Ferreira falou o seguinte, ó, grande passagem no beach soccer e na seleção brasileira. Conta isso aí, ó, fala disso aí, André. Cara, eu em 97 eu fui jogar o Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia a convite de um amigo nosso aqui, o Bismarck, que já é falecido, o grande Bismarck aqui. E eu fui jogador revelação e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro naquele ano. E na sequência já comecei a ser convocado para a seleção brasileira e eu fui convocado algumas vezes, né, para jogar pela seleção brasileira. Uma das felicidades também no futebol. E hoje tenho grandes amigos no Rio de Janeiro por conta disso. Foi uma passagem muito bacana, muito legal mesmo. Opa, que legal. Bacana, então tinha habilidade mesmo, rapaz. O cara jogar no beat soccer não é pra qualquer um, não, era. Não é qualquer um, não, Robson. Tem que ter talento. Tá vendo? Vamos lá, André. Pode falar. Modéstia à parte, eu só não estourei no futebol porque faltou o que tem hoje aí, empresário. Rapaz. Tinha que ter aparecido antes na tua vida aí, o Alexandre, poxa vida. Rapaz, mas é isso. Faz parte, a história de cada um tem sua história, né? E eu tô muito feliz com a minha hoje, né? Tá certo.
Qual o seu hobby, André? Cara, assistir jogo. Análise De futebol feminino de preferência. Legal. Qual o seu segundo esporte preferido? Eu acho que é o surf. Bacana. Legal. Esquema tático vence jogo, André? E perde jogo? Também. Olha, acabei de falar um exemplo, né? Acabei de perder um jogo, perdi uma semifinal por conta de um esquema tático que eu fiz errado. Qual é a proporção que você daria pro esquema tático e pro que os jogadores pro talento do jogador? Eu acho que meio, 50% para um e 50% para o outro. Agora, o André, o jogador, você preza pelo jogador que tem atitude, porque você dá as orientações, mas Demais. Às vezes o jogador não se arrisca. Isso faz grande diferença, né? Lógico, muito pelo contrário, eu tenho atletas que têm uma certa habilidade, que gostam de pedalar, que tem velocidade, eu mando ir pra dentro mesmo, tem que fazer, tem que usar. Como é que eu vou poldar a garota de usar a qualidade que ela tem, a característica maior que ela tem, que é o drible, a velocidade, eu vou poldar ela disso jamais. Muito pelo contrário, eu monto meus esquemas em cima das qualidades das atletas. Eu procuro fazer justamente isso, para justamente não poldar elas e fazerem o que elas fazem de melhor. André, agora um momento, galera geralmente fica meio encabulado nisso aqui. Um parça na sua profissão, fala um grande parceiro aí na tua jornada, na tua profissão no meio do futebol aí. Encabulado porque o pessoal, eu tenho tanto amigo, Eu tinha um grande amigo, cara, que foi embora agora com a Covid. Ih, rapaz. O Marcelo Veiga, um cara que... Porra, cara, você leu tudo agora. Marcelo Veiga, cara. Marcelo Veiga foi um grande amigo que eu tive de futebol. Desculpa aí. Nada disso. Não, poxa, que isso, é uma grande pessoa, um grande profissional. É complicado, e quando é parceiro, então é terrível. E ficam as boas memórias, né? Nada, que isso, rapaz. Ficam as boas memórias aí, as parcerias aí, o quanto ele foi útil na tua vida, e você carrega ele dentro do seu coração agora pra tudo. Ele tá junto contigo pra sempre, não esquece disso não. Vai estar te acompanhando em tudo, todas as parcerias. Que isso, tamo junto. Você diz que acompanha pouco o futebol masculino, né? Porque você vive mais um mundo do futebol feminino atualmente, né, André? Mas você tem acompanhado, por exemplo, Brasileirão aí, tem algum jogador que você destacaria aí como no masculino, um grande destaque, um grande jogador do futebol masculino atualmente? O Marinho tá desequilibrando, né? Tá jogando muito. O Marinho realmente está num ano excepcional. É um grande jogador, já mostrou isso em algumas outras passagens, até aqui pelo Vitória da Bahia também. Ele segurou o Vitória na primeira divisão, mas realmente o Marinho esse ano tá fazendo chover. Mas agora, André, ele principalmente esse ano, né, o ano passado para cá, ele tá com uma cabeça diferente. Tu vê as falas dele, o jeito dele falar, o cara mudou a cabeça radicalmente, né? Que antes ele parecia ser um cara meio louco assim da vida, né? Mas agora... A gente amadurece, né, Rádio? A gente amadurece, cara. Sim, exatamente. Você não tá careca à toa. O Robson tá rindo de você, mas quando ele chegar nos 40 ele vai ver só. Tá certo. E falando nisso, André, hoje eu faço 34 aí, ó. Vocês estão sendo meu presente. Essa resenha é um presente. Meus parabéns, meu irmão. Eu vou aproveitar e vou parabenizar o nosso amigo Jacozinho do CSA. O grande Jacozinho, que também faz aniversário hoje. Grande abraço, meu parceiro Jacó. Que moral, fazer aniversário no mesmo dia que ele. Que legal, tô bem. Ô, André, e teu conhecimento do jogo do futebol mundial aí? Quem é um jogador que pra você é o melhor aí atualmente? Cara, o Cristiano Ronaldo realmente, ele não teve um ano muito feliz não, mas o que esse cara faz para jogar futebol é um exemplo de profissionalismo para qualquer pessoa que queira jogar futebol. Então, por conta disso, eu acho que não tem... O Messi é um mago, o Neymar é um cara sensacional, mas eu vou te falar, o esforço que o Cristiano faz para jogar futebol em alto nível, como ele joga, e batendo recorde atrás de recorde, com a idade que ele tem hoje, para mim não tem melhor do que ele, não. E a mesma resposta das atletas, né, Raja, do futebol. Poxa, feminino.
É o craque, assim, supremo, né? Acho que 99% fala o Cristiano Ronaldo, que é um atleta fantástico, né? Um exemplo, um grande exemplo de profissional. Qual o seu grande sonho, André? Meu grande sonho, cara? Meu grande sonho é viver trabalhando com futebol. Sabe? Eu quero ser feliz, eu sou feliz, o futebol me faz feliz, sabe? E eu queria viver do futebol até os últimos dias da minha vida. Completa a frase aí, ó. Todos os clubes deveriam respeitar o futebol feminino. Perfeito. E a última pergunta minha aqui é a seguinte: vou indicar essa resenha para quem você vai indicar pra gente bater um papo aí, igual estamos fazendo contigo também? Cara, o meu amigo Henrique tava aí na live aí. O meu amigo Adilson, cara. O cara é. Não, Adilson já foi. Adilson já bateu um papo. Adilson é top, então eu vou com outro parceiro meu. Eu vou com outro parceiro meu, com o Ricardo Abrantes, cara. Um cara que eu conheci no curso que a gente fez lá na CBF. Campeão brasileiro de 2016 pelo Flamengo, como treinador. O Ricardo realmente é um cara excepcional, fora de série, uma energia maravilhosa. Eu conheci o Ricardo, passamos uma semana naquele curso lá e parece que hoje eu conheci o Ricardo desde a infância. É um cara sensacional, cara, maravilhoso. Um irmão assim que, cara, uma energia, cara. É muito. Essas coisas, por exemplo, o Marcelo Veiga mesmo, eu joguei com o Marcelo e nós morávamos numa casa com 25 jogadores, pô, e a gente acaba tendo afinidade com 2, 3, porque... E o Marcelo foi justamente isso, e a gente estendeu essa amizade daquela... Foi de Catanduva pra cá, e de 95 pra cá, como irmãos, cara. A gente... Era uma coisa muito louca isso. E essa coisa de energia é uma coisa muito... Eu me identifico muito com isso, com as pessoas. E o Ricardo é um parceiro, um cara, um grande profissional, competentíssimo, né? Teve que sair da Marinha agora, por conta disso teve que deixar o Flamengo. Mas joga a bola pra ele lá agora. Então é isso, ó. Vou pedir que você que tem mais intimidade com a bola do que a gente, você vai jogar essa bola pra ele. Entre em contato com ele lá, por favor, vê se ele aceita trocar uma ideia nesse nível aqui com a gente, bem tranquila. E aí, se ele concordar, você faz o contato dele chegar até mim aí, via o Instagram, via o Alexandre, não importa. Mas aí a gente troca uma ideia com ele também. Tranquilo, vocês vão gostar, o cara é show de bola. Resenha pura. Gostou do papo, Erasmo? Pô, super bacana. Ô, Robson, aqui, ó. Márcio Lima, da Flórida, falou que vai levar o André pra treinar lá na Flórida, rapaz. Esse é craque, né? O Jefferson Magno também tá falando, esse é meu irmão, grande André Beijoca, mandando abraços aqui. Eu quero destacar... Jefferson, Márcio também, meu irmãozão. Quero destacar também a presença aqui da Suzana Lima, lateral direita, que a gente entrevistou ontem, o André. Ela é lateral que ela tá indo pra Teresina, né, Rob? Maranhão, né? Mas é baiana, né? A baianinha, ela disse que manda muito bem na lateral, né? Boa sorte aí. Precisar de uma lateral direita aí, eu boa sorte no novo time. Mas, o André, prazer imenso, foi muito legal ter você nesse tempo aqui, poxa, aprendeu muito. Agora, que a live não pode ser muito longa, né? Mas a gente vamos marcar outras porque tem muito papo, muita resenha, você tem muito conhecimento para passar pra gente e muitos assuntos sobre o futebol feminino, né? A gente precisa fomentar isso para que as meninas ganhem espaço aí, né, na mídia e os campeonatos sejam mais divulgados, né? Para que a galera aí que tenha ótimos profissionais, jogadores e preparadores como você, né, Rob? Eu estarei sempre às ordens, né? Tamo junto. Precisando, tamo junto aí também. Valeu. A gente tem que fazer isso mesmo, movimentar, porque o futebol feminino, o que falta pro futebol feminino é ser visto. Entendeu? As pessoas têm um preconceito de o futebol feminino, não sei o quê, mas o futebol feminino só precisa ser visto. E quando o futebol feminino começar a ser visto com mais frequência, aí o produto vai ficar bom, vai mais valorizado e com certeza vai virar uma febre no Brasil. Robson, aqui, Sidney Souza tá pedindo um abraço do Souza aí para o André Beijoca. Só tem esse parceiro aí, cara. A galera aqui essa é parceria legal. Beleza. Então, André, muito obrigado aí pela paciência aí, poder nos atender também. Muito legal pela sua gentileza. É muito bom conhecer a tua história, né? E saber que você tem sua história. Seu pai fez uma história linda, maravilhosa.
e você tem a sua história, além de ser filho do grande Beijoca, mas você tem a sua história, vem escrevendo a sua história de uma forma brilhante, muito legal ver isso, tanto nas suas parcerias aí da galera que está participando aqui, o carinho que as pessoas têm por você, o quanto das jogadoras também que hoje em dia olham para trás e veem que o professor André Beijoca ensinou muita coisa, eles têm como aprendizagem de tudo que aconteceu com você, e hoje em dia vivendo na prática em outros clubes, isso é muito bom, e a gente torce aqui por você, pela sua carreira, que seja na Flórida, ou seja no Brasil, onde Deus quiser aí, que vai abrir as portas bacanas para você continuar a sua caminhada trabalhando no futebol e contribuindo muito, né? O futebol feminino precisa de profissionais como você, e vai ser muito legal. Conte com os boleiros na rede aqui, com o Robson, com o Erasmo, e a gente está aí porque precisar. Valeu, meu querido? Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Estarei sempre às ordens, se precisando também, pode entrar em contato, que eu estarei sempre à disposição. E você falou uma coisa interessante, cara. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, um amigo irmão, o João Ricardo, e ele falou para mim, eu falando com ele, eu estava pensando em, meu pai já estava querendo fazer o livro dele e tal, mas só que meu pai está muito amarrado, eu estou querendo adiantar o lado dessa história, de fazer o livro do meu pai. Aí ele olhou e falou, por que você não faz a sua história? Você tem sua história. E isso foi muito bacana, e isso ficou na minha cabeça martelando, já tem 6 meses que a gente teve essa conversa. E eu vou amadurecer essa história, eu vou amadurecer essa ideia aí. Quem sabe daqui brevemente a gente pode estar lançando um livro com a história do André Beijoca, né? Um best-seller. E é legal, André, é legal, porque o futebol feminino precisa desses materiais, precisa de legados, de pessoas escrevendo especificamente para futebol feminino. Então é uma coisa boa mesmo para amadurecer, né? Acho bem legal. Isso aí, André, muito bom estar contigo, agradecer a galera da live, né, Erasmo? O Facebook tá bombando aí, né? Obrigado aí, galera, obrigado. Ó, André, vou marcar um resenha com o teu pai, aí eu quero ouvir histórias de quem de futebol amigo, vai ser 10 horas de resenha. Aí gosta de uma resenha, viu? Cara, a gente bateu um papo com o Duílio, cara, com o zagueiro que foi do Fluminense. Pô, rendeu o papo, cara. Foi rendeu 3 programas, André. 3 programas, de tanto que foi. Mas é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Essa galera é muito rica de história. Foi o que eu falo, sabe? Os clubes têm contratado pessoas que não sabem nem a história do futebol. Porque verdade. Estudou o livro. Eu não tenho nada contra quem estuda futebol, não, muito pelo contrário. Mas tem que ter essa vivência. Bacana isso. Mas assim, estuda um pouquinho o passado das coisas, quem foi quem, né? Quem fez o quê, sabe? Pra gente poder passar isso, porque essas atletas, elas precisam disso, elas precisam saber das histórias, elas precisam, enfim, né, de mais conteúdo. Eu acho que falta um pouco de conteúdo de vestiário para essas pessoas. Verdade, eu acho que isso influencia nos resultados dentro do campo também. Mas a resenha com o Beijoca, se você for armar, meu amigo, é muita história. Vai ter uns 10 programas. Porque eu tô doidado o dia todo com ele. Valeu. Valeu, galera que vai acompanhar pelo YouTube também, se inscreva no nosso canal aí, também deixe seu like no YouTube, no Facebook também, peça lá amizade para nossa página e acompanhe tudo que o Boleiros da Rede tem produzido aqui. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera. Valeu.